Não sei se vocês estão lembrados, mas essa semana teve um atentado terrorista lá no Irã, que infelizmente acabou matando dezenas de pessoas, e o Estado Islâmico reivindicou a autoria desse atentado, que infelizmente matou 84 pessoas e deixou quase 300 feridos. Quem está aqui junto com a gente nos estúdios da Jovem Pan News para me contar detalhes sobre essa autoria inacreditável é o Fabrício Naitz. Tudo bem, Fafá? Olá. Seja bem-vindo. E aí? Bom dia, boa sexta-feira para você, para todos que nos acompanham, o pessoal que está aqui no sofá com a gente hoje. O Estado Islâmico, aquele grupo terrorista conhecido já aqui do Ocidente, clamou de fato a autoria desse ataque que aconteceu na cidade de Kerman, que a gente acompanhou aqui ao vivo praticamente. As imagens no da Morning correria. Show. Exatamente, o momento da correria. Só para lembrar o que aconteceu exatamente, milhares de pessoas estavam nessa cidade de Kerman em uma espécie de peregrinação ao túmulo do general Qassem Soleimani, que morreu após um ataque de drones dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, em 2020. A data marcava exatamente 4 anos da morte de Soleimani, e aí ocorreram essas duas explosões que o Estado Islâmico reivindicou então a autoria. Bom, segundo o Estado Islâmico, vou até falar aqui, 2 membros do grupo teriam ativado cinturões com explosivos, provocando então essa morte. O Estado Islâmico até usa uma expressão aqui, afirma que o ataque foi em meio a uma grande multidão de apóstatas, que são aquelas pessoas que renunciam à religião. Por quê? Porque o Estado Islâmico, embora seja um grupo islâmico de fato, tem aí uma divergência com a maioria islâmica no Irã, já que o Estado Islâmico é um grupo fundamentalista sunita e a maioria da população iraniana é xiita. Portanto, eles acreditam que essa maioria populacional iraniana não segue mais a religião. O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, prometeu uma resposta dura aos responsáveis pelo ataque. Isso ainda na quarta-feira, quando ocorreu essa explosão. Deixa eu só receber quem nos acompanha através do rádio. São 11 horas e 19 minutos. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está trazendo aqui a reivindicação do Estado Islâmico pela autoria do atentado desta semana no Irã, que infelizmente matou 84 pessoas e deixou mais de 300 feridos. Nessas imagens que a gente está mostrando, para você que está no rádio, você não está vendo essas imagens, mas uma correria generalizada, uma situação de medo, pânico geral no Irã, que infelizmente tem repercussões políticas, e o Fabrício Naitz que está atualizando para a gente um pouco dessa história. Pode continuar. Pois é, Paulo. Inclusive hoje pela manhã começaram os enterros dessas pessoas que acabaram morrendo na última quarta-feira. A expectativa, inclusive, das autoridades iranianas é que o número de mortos, o balanço, aumente, já que você tem mais de 200, quase 300 feridos nesse atentado. E aí o ministro do interior do Irã, Ahmad Vaid, afirmou o seguinte, hoje pela manhã, durante o enterro, que 2 pessoas ligadas ao ataque foram presas. Ele não deu muitos detalhes sobre essas prisões, não falou sobre o envolvimento dessas pessoas com os atentados, mas destacou então essa prisão. E o presidente do país, o Irã, além do líder supremo Ali Khamenei, tem um presidente também que é o Ebrahim Raisi, afirmou o seguinte, que as forças do exército iraniano vão decidir a hora e o local exato para começar a ação novamente contra o grupo. Um detalhe importante, Paulo, que eu preciso destacar aqui, envolvendo o Estado Islâmico e o Irã. O Irã era um dos países presentes na força de coalizão internacional, junto de Estados Unidos, junto de Iraque, vários países europeus, que lutou contra o Estado Islâmico, isso ali até 2020, quando o grupo foi considerado não erradicado, mas teve grande parte das forças reduzidas drasticamente, mas continua ativo, principalmente naquela região. O PP, para entender, muda algo com essa autoria agora confirmada? Não, muda, com certeza muda, porque a minha preocupação e a preocupação do mundo era, primeiro, ninguém reivindicar o atentado. E aí o Irã, por meio da narrativa, poderia colocar a responsabilidade e a autoria em qualquer outro país ou qualquer outra entidade. E como o Estado Islâmico é um grupo terrorista, considerado terrorista, e o mundo todo luta contra o Estado Islâmico, com certeza essa reivindicação do Estado Islâmico vai ficar restrita à relação do Irã com o Estado Islâmico e não vai potencializar a tensão no Oriente Médio, que era a minha preocupação. Não vai se espalhar a tensão, não vai se espalhar a guerra por conta desse ato terrorista que o Estado Islâmico fez contra o Irã. O Ju, você compartilha da opinião do PP? Verdade, com certeza, porque quando estourou a bomba, a gente ficou sem saber quem era. Na realidade,
Eu vi algumas pessoas até levantarem a hipótese de que o Israel poderia estar envolvido, Estados Unidos também. Então, se realmente se confirmasse que foi nessa linha de Israel, a gente ia ver uma escalada dessa guerra, inclusive com a entrada de outros grupos, como o Hezbollah também, que já disse que ia entrar na guerra. Então, agora que houve essa identificação dos responsáveis, eu acho que dá uma contida na escalada da guerra, né? Nessa linha. É isso, Fabrício? Perfeito, concordo tanto com o PP quanto com a Júlia nesse ponto. Perdão, gente. Um breve espirro. O PP tá pedindo ali para eu dar uma puxada pro lado dele, olha só. Como é que é? É o meninão mimado, né? O que o PP falou? Ele não tá acostumado com ter gente concordando com ele aqui no Morning. Eu concordo 100% com você nessa pauta, Felipe. Coisa rara. Mas olha só, Paulo, de fato há esse temor, porque o que a gente tem observado nos últimos dias, desde ali do finalzinho do mês de dezembro, é uma escalada a nível, em pontos específicos ali do Oriente Médio. Então, além do fronte que a gente tem na faixa de Gaza, Hamas e Israel, que a gente já conhece. Recentemente, nessa semana, aliás, o ataque de um suposto ataque aéreo israelense no Líbano, na capital Beirute, que matou o número 2 do Hamas, mas você tem também confrontos já com rebeldes Houthis ali no Iêmen, que envolvem os Estados Unidos, ataques na Síria. Então, todos os países ali da região, nesse momento, começam a ter pequenos conflitos, direto ou indiretamente ligados à guerra entre Israel e Hamas. Então, é uma espécie quase de um alívio que caso do Irã não está relacionado diretamente a Israel. Porque imagine, Palumbo, se por um acaso os caras pensassem que era Israel que tivesse... Esse era o grande temor, inclusive, ressalto novamente que concordo 100% com o PP, o terrorismo todos, né? É a maior 100%. É a maior forma de covardia do ser humano, é um ato terrorista como esse, que mata milhares, centenas de pessoas, né? Absurdo isso. Que foi? Agora é impressionante, né, que o Estado Islâmico, mesmo enfraquecido, ainda consiga fazer esse tipo de ataque, né? Só prova que escorpião vai ser sempre escorpião, né? Não tem como a gente esperar mudança de grupo terrorista, por exemplo, e é por isso que Israel precisa, sim, acabar com Hamas. Não tem outra alternativa, não tem negociação com o terrorista, não tem diálogo. Ele precisa ser enfraquecido porque não tem o que esperar diferente desse grupo. Então, já que você falou dessa questão do Hamas, Fabrício, como é que está a guerra hoje? Bom, hoje a gente teve novidades, inclusive a gente trouxe essas informações no Jornal da Manhã. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, quer apresentar um plano para o gabinete de guerra, o gabinete especial lá em Israel, para o futuro da faixa de Gaza pós-guerra. Qual é a ideia dele? Ele não detalhou muito para a imprensa exatamente que era o que o PP sempre quis, né? Exatamente, o PP falava disso aqui incessantemente no Morning. Ele fala o seguinte: não vai haver administração civil israelense na faixa de Gaza e que deve haver ali um governo de palestinos. Eu vou até abrir aspas aqui para o que falou o Yoav Gallant, que habitantes da faixa de Gaza são palestinos. Entidades palestinas vão se encarregar da gestão com condição de que não haja ameaça, ou melhor dizendo, ação hostil ou ameaça contra o Estado de Israel. Isso é uma opinião do ministro, um ponto apresentado pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant, que é uma opinião contrária ao que disse o ministro da Segurança Nacional, que é o Itamar Ben-Gvir, que tinha pedido ali um retorno dos colonos judeus à faixa de Gaza e um incentivo para a emigração dos palestinos na região, algo que os países árabes ali, os países de maioria muçulmana, o Egito, por exemplo, não querem que esses palestinos que estão hoje na faixa de Gaza saiam de lá. Isso já aconteceu antes e deu problema, eles não querem que isso se repita. Mas ainda há essa discussão, como é que seria essa administração palestina dentro da faixa de Gaza já sem o Hamas, porque Israel passa, a partir do princípio, o ponto inicial é esse, que o Hamas será extirpado da faixa de Gaza, os combates continuam localizados ali no norte e perseguição a líderes no sul. Muito bem, Fabrício, obrigado, meu amigo, pelas suas informações. O Fabrício Naitsky, editor de Internacional, que está no Jornal da Manhã, está aqui junto com a gente em todas as manhãs da Jovem Pan. Obrigado, querido. Um abração.